Eis que no mesmo dia, quer dizer, esse mesmo dia era o primeiro dia da semana, era um domingo. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse as coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já se declinou o dia. Então, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E partiu-lhe e deu. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pai celestial, no nome do Senhor Jesus, nós oramos para um longo texto, um abençoado texto, uma abençoada leitura, para que possamos desfrutar, Senhor, daquilo que o seu profeta nos trouxe a respeito desse assunto. Nós oramos, colocando tudo sobre os seus cuidados, colocando, Senhor, cada vida aqui presente,
que possamos meditar profundamente nisto, no nome do Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. O que o irmão Brana disse sobre esse texto que eu li, está numa mensagem chamada Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia. O que o profeta quis dizer? Para aqueles dias, foi o maior evento da história. Tiveram grandes eventos nos dias dos profetas. Tiveram grandes eventos nos dias dos patriarcas. Mas esse era o maior evento da história. E continua sendo o maior evento da história. Só o que eu quero chamar a atenção nesta manhã foi o que o Senhor pôs no meu coração. Eu tinha uma outra coisa a dizer nessa manhã, mas foi que eu acabei de lendo ali no escritório, meditando. Foi isso que Deus pôs no meu coração, é isso que eu quero passar. Será que muitos não estão caminhando para Emaús? Será que muitos não estão percebendo, não estão vendo os acontecimentos desta hora? Isso aconteceu na primeira vinda? Está se repetindo bem diante dos nossos olhos. Porque só depois do acontecimento, depois da profecia cumprida, aí que as pessoas põem a mão na boca e dizem: como foi isto? Eu estava tão perto, como que eu não vi? Como que eu passei por alto esses acontecimentos? Esses fatos relevantes das Escrituras, como que eu não vi? Isso está se repetindo. Minha gente, eu creio que você não consegue colocar em uma pessoa essas coisas se ela não estiver predestinada para ver isto, para receber isto. Tenho acesso a muitas pessoas, porque elas vêm a mim em todos os lados, e cada pessoa que você conversa, você pode medir o nível espiritual dela, quando fala da mensagem. E tem certas coisas que eu tenho vontade de chorar, de viver o tempo e a hora que nós estamos vivendo, e o entendimento que ela tem da mensagem é tão pequeno. Agora você vai entender quando um médico ele está se formando, ele faz um juramento para defender a vida e lutar por aquela pessoa que está morrendo até os seus últimos instantes. Então, já que está tudo perdido, aplica uma injeção e acaba logo com ele. Isso aí chama eutanásia, isso até hoje acho que não é liberado. Quem tem morte cerebral, né? O coração bate, tem frequência cardíaca, mas não tem consciência, porque teve morte cerebral. E quantas pessoas ficam nesse estado e eles não têm permissão de fazer a eutanásia? Pregar o Evangelho é exatamente isto, é lutar por uma vida, lutar por uma pessoa que está perdida até o último instante. Você usar todos os recursos que Deus te provê para trazer aquela pessoa a Cristo. E você sabe que se você for fazer medicina, você tem que esquecer sábado, esquecer domingo, esquecer feriado, esquecer Ano Novo, Natal, essas festas grandes e comemorativas. Você trabalha
Sábado de manhã, domingo pela manhã, domingo à noite. Você vai no hospital, tem médico transitando no corredor do hospital. Você vai na UTI, tem médico cuidando da UTI. Por quê? Porque ele escolheu ser médico. Ele escolheu, atender o povo. E para ele não tem dia e não tem hora. E uma pessoa que escolhe, ele não escolhe, ele foi chamado. Porque no nosso caso, que não é escolha, é chamado. Você não tem dia e não tem hora. Se quisermos servir a Deus com hora e dia marcado, você esquece, tá? Você esquece, você vai ser nenhum bom membro da igreja, você vai ser. Porque você serve a Deus com hora marcada e dia. Hoje eu posso, amanhã eu não posso, e assim por diante. Então você não vai ter nenhum progresso espiritual. Não vai ter nenhum crescimento espiritual. Porque nós nos dividimos entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Por isso que Paulo aconselhou, olha, eu não proíbo que ninguém case. Casamento, o matrimônio é sagrado, é santo, e o homem e a mulher devem casar. E disse, mas eu gostaria que ficasse como eu, para não ter embaraços na vida, para servir o Senhor. Paulo, em vez de servir uma família, ele não casou para ter tempo para servir a Deus. Parece que a gente fica um pouco com vergonha quando começa a falar dessas coisas, né? Vê a diferença, né? Agora, o irmão Branham pregou eventos modernos, dizendo a mesma coisa, que aqueles homens, aqueles 2 discípulos, em um acontecimento dos mais relevantes da Bíblia, que era Isaías 53, e outras profecias, eles estavam alheios àquilo. Ficaram alheios àquilo, ia voltando para o campo, e voltando para o trabalho, voltando para as suas atividades seculares, porque tudo para eles estava acabado. E eles não perceberam, e ainda fizeram um comentário, disseram que viram uns anjos por lá. Disseram que viram uns anjos por lá, e aquele anjo era o Senhor. E o Senhor estava caminhando com eles, vestido de um outro corpo, que eles não reconheceram. Mas o Senhor foi com eles para Emaús, para tirar uma mensagem, para termos uma mensagem hoje, para trazê-los de volta. Jesus caminhou com eles quase um dia, passou pelas Escrituras, pelas profecias, até que a tarde caiu. E quando a tarde caiu, eles chegaram na casa deles, e o Senhor continuou a jornada. Então eles convidaram o Senhor para entrar em casa, porque já se fazia tarde. Isso quer dizer que nós começamos lá no dia de Pentecostes. Pedro foi o pregador daquele dia. Começamos através dos apóstolos, caminhamos durante todas as eras que se findaram, para chegar no tempo da tarde agora, de Zacarias, capítulo 14, verso 7, que no tempo da tarde, o Senhor Jesus estaria novamente ressuscitado e caminhando com a sua igreja. Agora, a pergunta que o profeta fez ali, mas nós estamos caminhando com Jesus ressuscitado, você sabe que é Ele mesmo, tem certeza absoluta que você está caminhando no caminho daquele que está ressurreto? Porque isso se repete no cair da tarde, no fim do tempo, Jesus viria ressuscitado em nosso meio, a palavra seria trazida de volta em toda a sua plenitude, para trazer a semente eleita de volta. Antes de comentar mais alguma coisa,
Ontem eu prometi que ia dar o parágrafo para quem estava lá em Guarulhos. É o parágrafo 42 da mensagem, eu vou ler aqui antes que eu esqueça, tá? 42 da mensagem. A fé vem pelo ouvir. Nunca em minha vida, sinceramente, pedi a Deus por qualquer coisa que o não tenha recebido. Nunca na minha vida, disse o profeta, eu pedi a Deus qualquer coisa que eu não tenha recebido. E disse, isto é certo. Talvez, não da maneira que eu pedi. Talvez não da maneira que eu pedi, mas recebi. Tenho visto pessoas à beira da morte se levantarem, médico ali batendo-se com a morte em suas gargantas, e ver essas pessoas viverem por uma semana depois e morrerem. Deus me avisando, eu ouvirei sua oração. Deus dizendo, eu ouvirei sua oração, mas você tem que conhecer a vontade de Deus. Eu ouvirei sua oração, mas você tem que conhecer a vontade de Deus nas coisas. E isso está sobre o ministério, o povo. Quando você está diante das pessoas e Deus mostra uma visão, o que vai acontecer, então você sabe o que vai acontecer. Se é morte ou vida, ou que eles têm que fazer, certo, ou algo assim. Algumas vezes eu vejo e fica escuro e vejo um cortejo fúnebre. Diz, a pessoa está bem, mas eu sei que ela vai morrer, porque eu vi o cortejo fúnebre dela. Então diz, todas as orações, todas as coisas que eu pedi a Deus, nunca Deus deixou de me responder. Não da maneira que eu achava que era, mas da maneira que Deus me deu, era a melhor maneira. E Deus nos dá o melhor. Esta igreja é resposta de oração. Aquele trabalho em Guarulhos é resposta de oração. As lutas que nós temos é resposta de oração. A vitória que nós temos é resposta de oração. Jesus orou em João 17 e 17, e aquela oração trouxe aqueles discípulos de volta para Jerusalém. Aquela oração está ainda em evidência enquanto a igreja não for raptada. Eu oro para que todo aquele que me deste não se perca. Então, aquela oração do Senhor está em evidência. Agora, o que eu quero abordar nesta manhã, que pregar e contar história. Nós estamos muito bem informados da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e desde lá no Jardim do Éden. Mas nós estamos informados das coisas que Deus está fazendo hoje, agora? Aí a grande pergunta, às vezes temos muito conhecimento das coisas que Deus fez, e estamos aprofundando para saber o que Ele vai fazer, mas adiantaria eu conhecer o passado e o futuro, e não saber as coisas presentes, e não estar preparado para esta hora, preparado para este momento, o que Deus quer fazer hoje. Eu tenho orado por um avivamento e já faz uns 20 anos. Você pode, eu estando em São Paulo, você vai me ver aqui toda quarta-feira na igreja, porque eu tenho um compromisso com Deus. Ou sozinho, com alguém do meu lado, estaria aqui orando. Isso já faz muitos anos. E sempre orei para Deus mover esta semente. O que eu estou percebendo
nos últimos dias, duas coisas que me impressionam. É ver pessoas acesas, inflamadas pela palavra, pela mensagem, e ver outros que, em vez de progredir, estão regredindo. Agora, eu digo, então Deus não me ouviu? Então Deus não está nos ouvindo? Não é questão disto. Você não pode dar vida aonde não tem como você dar vida. Você não tem como tirar sangue de um nabo, tá? Então você não pode trazer um avivamento em um coração que não é predestinado para receber aquilo. Você pode até falar com ele e se esforçar e adestrá-lo, ensiná-lo. Você pode até dar uma ajudinha para ele caminhar um pouco, mas ele nunca vai entrar no espírito da hora, do momento que Deus está fazendo. Por quê? Porque ele não pode perceber, ele não percebe. Quer dizer, o profeta baseou nesses dois homens um grande acontecimento daquele e voltando para casa. Um grande evento ali acontecendo naquele dia, no primeiro dia da semana, ele estava voltando para casa. Onde eles deviam estar? Bem do lado da sepultura, né? Eles deviam estar em Jerusalém, mas já estavam se distanciando de Jerusalém. Aonde nós devemos estar? Nesta hora, cheios do Espírito Santo, buscando a Deus, ou nós estamos esperando em resposta de políticos, ou da política, ou estamos esperando por favores das pessoas? Esqueçamos isto, porque tem um só que nesta hora pode nos ajudar, não tem outro que possa fazer. O mesmo Deus que ajudou lá no princípio, é o Deus que ajuda aqui no fim. Se ele foi atrás daqueles dois discípulos, porque eles tinham eleição para receber aquilo. Agora, quando a pessoa sai e Deus não vai atrás dela, porque Deus não está mais tratando com ela, o tempo dela passou e ela não viu nada. Então, o que eu estou dizendo, que nós não devemos ser crentes ritualistas, mas crentes fervorosos. Eu tenho que adiantar, mas deixa eu tomar uma coisa aqui, bem rápido. A mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo, este grande homem intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos teológicos para as pessoas. Ele humildemente aceitou a palavra do Senhor, e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Você sabe que nós temos esta prerrogativa de Cristo se expressar através de nós e das pessoas ver Cristo em nós. E Paulo, quando ele disse que a igreja tinha recebido ele como Cristo mesmo, que igreja, que povo espiritual, como que eles podiam separar o homem Paulo do evangelho que ele pregava? Como que eles podiam separar o ministério que estava em Paulo do próprio Paulo? E ele dizia assim: essa igreja tem um discernimento tão fino que ela me recebe como Cristo mesmo. Mas sabia que Paulo era mortal, sabia que Paulo era um homem, mas o que Paulo ensinava e pregava, o que ele vivia, era Cristo. Aí ele podia dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. O viver para mim é lucro, ou seja, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro.
foi o que ele disse. Eu não vivo mais a própria vida minha, a vida que eu vivo é a vida de Cristo. Pregar isso num sermão, ler isso na Bíblia, é uma coisa. Fazer esta vida passar por nós requer renúncia. E renúncia é uma palavra meia fora de moda para a era dos acomodados. E vejam, ele está dizendo, Mombrana, ele humildemente aceitou a palavra do Senhor e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Ele vivia tão piamente até que elas viam a Jesus Cristo nele, tanto até que elas desejavam o seu lenço para levá-lo e colocá-lo sobre os enfermos. Aí está a vida de Cristo. Paulo não ia, mas Paulo pegava um objeto que era de uso dele e mandava para uma pessoa. Mas não era Paulo que ia, era Cristo que ia. E eles entendiam que era Jesus que estava curando. Não é o caso do tanque Siloé, que os judeus achavam que era a água santa que o anjo agitava que curava. Vocês querem ver? Eu falei sexta-feira aqui. Existe uma propaganda, eu não estou aqui para falar de nenhum mercado de vendas, de marketing. Mas um cristão verdadeiro não põe a mão nessa coisa. Quem quer ir no rápido não põe a mão nisso. Estou vendendo um produto no Brasil, tá? Que cura até diabetes. Agora mesmo está na internet, eu vi um testemunho que uma criança diabética foi curada com o óleo do terra. A Anvisa está de olho neles. Não existe isso. Você sabe o que é um diabetes? Você tem ideia que é um diabetes? Tem pessoas, os melhores médicos, lutam para manter a glicemia um pouquinho mais amena para a pessoa ter uma sobrevida melhor. Agora tem um óleozinho aí que está curando diabetes. Diabetes infantil ainda. Gente, o que eu quero dizer é isto, que esse óleo está fazendo um milagre. É uma pirâmide, é um marketing, tá bom, eu não quero entrar no assunto, não é minha mensagem. Eu quero dizer para vocês que a minha experiência, que a Universal distribuía placebo. Eu trabalhei na Universal, fui pastor de lá. Eu dava água do Rio Jordão para multidões, água do tanque Siloé, eu tinha filho de testemunho que a água tinha curado. Óleo de Israel, sal, distribuía sal na igreja para viciado, e muitos viciados eram libertos, não sei se continuam libertos. Dava sangue do cordeiro, pegava um pequeno algodão, embebia no vinho, colocava num pequeno frasco assim, fazia 1 milhão deles, distribuía para passar o sangue do cordeiro na verga da porta, para que a praga não entre em casa. Eles criam nisto. Então, não venha falar de marketing para mim, que é o maior marqueteiro sair dela. Tá? E outra coisa, você já sabe que era experiência científica? Que dá placebo, dizendo para o doente que é remédio, depois ele está curado? O que eu estou dizendo é isto, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que ensinamos não é placebo, tá? Este Evangelho, ele é consistente, ele é real, ele é verdadeiro. Não estamos vendendo um produto neste púlpito aqui para iludir as pessoas, as almas.
Nós estamos interessados que as pessoas tenham uma experiência com Deus, e um homem sem uma experiência com Deus, ele vai fracassar pelo final da sua jornada. Agora, vamos lá, veja o que Paulo disse. Observe alguns dizer, bem, você vê, Elias fez isso há muito tempo atrás. Estendeu sua vara, porém isso foi nos dias de Elias. Agora, o mundo pensava assim, e os sacerdotes intelectuais e coisas, e as igrejas daquele dia pensavam assim. Os crentes viram Cristo em Paulo. Eu estou falando do lenço que Paulo mandava, porque eu falei desse placebo, falei dessas coisas aí, dessas coisas que distribuem na igreja, e continuam fazendo isso ainda a larga escala, e funciona maravilhosamente bem isso, vai multidões atrás disso, tá? Eu estou dizendo que Paulo enviava do seu corpo lenços, por isso que o irmão Branda mandava lenço também para as pessoas, e as pessoas eram curadas. Tem virtude no lenço? Profeta, não tem. Tem virtude nesse púlpito? Não tem. Tem virtude num copo d'água? Não tem. Mas o que acontecia com aquelas pessoas? Elas sabiam que o ministério daquele homem era como Cristo mesmo. Se Cristo uma vez cuspiu no chão, fez lodo, e passou nos olhos do cego e disse, vai lá no tanque Siloé. Ele lavou e voltou vendo. Isso foi um procedimento do Senhor. Em outra ocasião, ele não fez isso. Ele chegou, ordenou que os olhos abrissem e abriu. Por que um ele pôs lodo e o outro ele falou e os olhos abriram? Como aquele de João 9, que era cego e passou a ver, cego de nascença. Veja bem, a maneira que Deus faz as coisas é para ajudar, e não para bloquear as pessoas. Não é que a lama com o gosto do Senhor curou os olhos dos cegos, daquele cego, mas ele precisava então ir caminhando até o tanque. E nesse espaço de tempo, aquilo foi crescendo em sua alma, crescendo dentro dele. Ele pôs lama nos meus olhos, ele é o Messias, ele é o Cristo, e mandou vir aqui, e eu creio nele. A hora que eu pôr água nos meus olhos irão abrir-se, amém? E aconteceu. Então o Senhor trabalhou na alma daquele cego, para que ele recebesse a cura ao chegar no tanque. Deus trabalha com você e te dá um período, e vai trabalhando com você, vai te dando experiências, e você vai armazenando aquilo, e vai acumulando aquilo em sua vida, e você lê, e você ora, e você jejua, e você busca Deus, e Deus está respondendo cada pedacinho da sua oração. E Deus está em silêncio, mas para que você cresça um pouco mais. E você ora, falando, meu Deus, o Senhor está em silêncio comigo, eu vou continuar orando, e você persevera e persevera. Quando você vê o véu rasga, abre o véu, você olha para trás e diz, o Senhor estava comigo, eu não vi. Aleluia. Ele caminhou comigo, eu não vi. Então eu falei, Senhor, me dá uma maçã, pum, cai na sua mão. Maravilhoso, né? Você está com fome? Senhor, eu quero um bife. Um bife, como é que fala? Selado, né? Selado. É isso? É selado, né? Lá em casa tem uma linguagem de bife lá. Eu quero isso. Então, bem. Que tipo de Deus é o Senhor? Que tipo de crente é você? Essas experiências te traz ser uma pessoa virtuosa, perseverante, tá? E forma um caráter em nós. Quer dizer, você casou, a primeira briga, você manda a mulher embora de volta. A primeira encrenca com a mulher, acabou o casamento.
É assim? O casal que não brigou, o único casal que não brigou é aquele que não casou. Nunca briguei com a minha mulher. Deixa de ser mentiroso, cara. Deixa de ser mentiroso. A gente briga até com o cachorro do quintal. Não é não, meu amigo? E o cachorro, você fala umas palavras sérias com o cachorro, não é? Ou com a galinha. Você briga até com os animais racionais, não vai brigar com uma pessoa que é um animal racional. Mas tudo isso você tem que somar e pôr dentro da sua vida e saber que aquilo vai contribuir para o seu amadurecimento, o seu fortalecimento. Isso vai contribuir. Tudo que Deus faz contribui para o nosso crescimento. Tudo. Tá? Agora, quando Deus, primeira coisa que Deus fez, vamos pensar nisso, acho que eu não consigo ler. Primeira coisa que você deve pensar, por que Deus chamou Abraão com 70 anos? 75, né? E Sara com 65. Poxa, ele viveu a vida toda, casou com ela mocinha, com 16 anos, e era irmã dele, não tinha filho. Aí Deus chama Abraão, e Abraão achou a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Não, Deus ficou quieto com ele. E Deus deu uma experiência para Abraão de 25 anos. Chegou o tempo que era 2 cacos. Não tinha nada para oferecer. Uma mulher com 90 anos, um homem com 99 atingindo 100 anos. Aí você batia na porta dele. Abraão, cadê o moço? Cadê o neném? Onde está? Ele dizia assim, não vou morrer sem que eu veja o meu filho. O Senhor falou comigo que eu vou ter um filho. Não foi o homem que disse. Mas veja a sua condição, veja a sua situação, Abraão. Não, eu não ouvi uma voz equivocada. Eu ouvi uma voz real. Por isso que Paulo disse, ele chamou as coisas que não eram como se fosse. E acrescentou, ele estava certíssimo. Você está certo do seu arrebatamento? Mas parece que ele custa alguma coisinha para nós, não custa? Ou você acha que você fica em sua casa dormindo com a barriga para cima, hora dessa, e a igreja aqui adorando, ou você vai no rapto? Você acha que rapto, quem vai no rapto pode ir para a praia, fica lá na praia, tomando uma cervejinha gelada, esperando o rapto chegar? Ou você vai para um resort, né? E fica lá um mês desfrutando de tudo que oferece aquele grande hotel luxuoso. O rapto, Deus vai te chamando aos poucos. Faz uma chamadinha aqui, vê se você passa por essa prova, você passou. Deus, não, vou te dar outra. Você passa por aquela, eu vou te dar outra. Ah, meu pai ficou doente. Minha mãe está doente. Deus deu aquilo para ver se você passa por aquilo. Ou a minha mulher adoeceu, eu sou um homem jovem. Deus deu aquilo para ver se você é macho mesmo. É homem suficiente para honrar a mulher que você tem doente lá na cama, sem poder te servir como esposa. Então, Deus vai dando chamadinhas para você, prova, e vai... À medida que o tempo vai aproximando, essas provas vão se intensificando.
Ah, mas Deus então quer que eu sofra, quer que eu padeça, quer que eu passe necessidade, quer que eu seja escarnecido pelo vizinho e pela sociedade. Deus está fazendo isso para te aperfeiçoar. Por exemplo, quando chegou os 20 anos de peregrinação de Abraão, já pensou a situação? Tinha mais 5 para frente. Ele falava assim, amanhã. Chegando o dia, Abraão, não, vai ser amanhã. Vai ser amanhã, é amanhã. Todo dia Abraão levantava dizendo, amanhã é o dia. E você levanta da sua cama e diz, se o rapto for hoje, é hoje. Se o rapto for amanhã, é amanhã. Eu estou esperando, estou pronto agora. Eu estou na minha posição. Quando soar aquela voz, eu sei que eu vou ouvi-la para subir. Agora, quando chegou seus 25 anos, e que o Senhor foi na casa dele, e comeu com ele, revelou o segredo do coração da sua esposa, e 28 dias, era um casal novinho. Ela era tão bonita que o rei Abimeleque queria casar com ela. Põe a mão nela que eu te mato, e mato toda a sua nação. Põe a mão nessa esposa aqui, põe a mão na esposa de Cristo, e Deus acabará com você. Entendeu? Depois veio Isaac, o belo garoto, e passaram 14 anos, e Abraão feliz com Isaac. Diz o pastor Vanderlei que teve uma visão dele. O pastor Vanderlei um dia estava viajando, há muitos anos atrás, lá para o lado de Goiás, lá, que ele viu Abraão e Isaac brincando. Quase matou ele falou, eu quase morri, quando eu vi Abraão e Isaac brincando. Estava brincando de amarelinha. Como é que é a amarelinha aqui que vai pulando assim? Estava brincando com Isaac. Ele fala isso e chora. Um filho com aquela idade, 14 anos, o pai brincando com ele, um dia, pum! Me deu seu filho. Mate-o. Leve na montanha. Abraão falou assim, eu sei como ele veio. Eu estava morto, eu era na sepultura, ele tirou Isaac dos meus ombros. Eu vou fazer o que ele está mandando, sem comentário. E eu sei que quando eu sacrificar o meu filho, não sei de que maneira, mas ele me dará meu filho de volta. Mas para Abraão chegar no Monte Moriá, ele passou por 25 anos de prova. Para ele chegar lá naquela hora da palavra falada. Abraão teve muitos sinais na sua vida. Encontrou com Melquisedeque, ele encontrou com Elohim, Deus em carne, teve muitas experiências na vida, mas aquela foi a experiência do Monte Moriá, a palavra falada. Quando ele falou, Isaac dizia, papai, escuta, aqui está a lenha, estou carregando em meus ombros, aqui está o fogo para incendiar, fazer o holocausto, aqui também está o machado para fazer a vítima, mas agora eu digo, o senhor não está trazendo cordeiro? O senhor deixou tantos cordeiros lá em casa, o senhor é criador, deixou tantos cordeiros lá no rebanho de casa, e o senhor vai vir sem nada na mão? E sabe onde vocês um cordeirinho, sabe? Amarrasse o cordeirinho numa corda e levasse assim, eu vou levar ele, que naquela hora eu transfiro a morte do Isaac para ele. Mas Abraão não levou nada com ele, levou só o material do sacrifício, fogo, lenha e machado. Porque ele sabia que Deus ia fazer algo, e quando o seu filho falava, aí veio a palavra falada. Qual foi a palavra falada? Caminhando, ele disse para Isaac, Deus proverá.
para si mesmo o sacrifício. Quando ele falou, Deus já tinha um cordeiro em pé. Chegou na montanha, fez o altar, ajeitou a lenha, amarrou Isaque, pôs sobre o altar. Pegou o machado, levantou a mão e o anjo travou a mão dele. Ele olhou, lá estava o cordeiro. Ele já tinha falado a palavra antes que Isaque fosse para o altar do sacrifício. A palavra falada já foi dita. Ela apenas irá se manifestar. Você tem que crer nisso. A palavra falada ao seu respeito já foi pronunciada. Vai chegar a hora dela manifestar. E se esta palavra foi falada ao seu respeito, nada neste mundo vai impedir de você chegar lá. Se nunca houve nada a seu respeito, então vamos caminhar vazios, vamos caminhar como aventureiros, tateando por aqui, tentando chegar no céu. Mas um peregrino aqui na terra não está titubeando, não está tateando ali, aqui para chegar lá. Ele sabe que vai chegar, porque já foi pronunciado que você estará lá. Como o cordeiro já estava falado. Amém? Então, ver as coisas, viver a hora, viver o momento. Que vida Abraão viveu? Que momento ele viveu? Isso causava, incomodava as pessoas ao seu redor. Mas ele tinha revelação da sua chamada. As pessoas podem ficar incomodadas a seu respeito, mas você sabe que foi chamado. Ninguém vai no rapto sem ser chamado para ir. Porém, para aqueles crentes, eles sabiam que era diferente disso. Eles viram a revelação de Cristo que estava, sabem quem? Em Elias. A mesma coisa estava em Paulo. A mesma revelação que estava em Elias estava em Paulo. A mesma revelação que veio para o Elias nosso está com você. Você podia desanimar o irmão Brana? Fazer o irmão Brana parar? Nunca! Nunca! Aquilo que estava lá era Cristo, e o que está aqui é o mesmo. É o mesmo. Ele predizia coisas que aconteciam exatamente da maneira que eram preditas. E eles sabiam que era a identificação de Deus de um profeta. E eles sabiam que ele era profeta de Deus. Você não podia fazê-los vacilar para fora disto de modo algum. Até mesmo quando eles viram Pedro predizer aquelas coisas que chegaram a acontecer, eles disseram: deixem que sua sombra apenas passe sobre mim. Amém. Essa é a igreja. Esses são aqueles que creem, sim, Senhor, foi revelado a eles. Agora, diga uma coisa, tinha alguma coisa na sombra de Pedro? Tinha alguma coisa? Não tinha nada, era a sombra de Pedro. Apenas a sombra de Pedro. As pessoas não podiam aproximar de Pedro, mas quando a sombra passava, as pessoas eram curadas. Então, elas que recebiam a cura, sabia que aquilo era Cristo. Era o ministério que envolveu Pedro,
Então sabia que não era o homem, mas que era Cristo daquele homem, como era em Paulo. Não era o William Branham, filho de Charles Branham, mas era Cristo, irmão Branham. Então não é você, não sou eu, é Ele que nos leva. Ele dá o teste e te dá capacidade para você vencer o teste. Ele traz o problema, mas também a solução do problema. Agora, se você entender que Deus está nos seus problemas, você não terá mais nenhum problema. Entender que Ele está nisso. Abraão entendeu que Deus estava naquela chamada, que Deus estava no Monte de Moriá. Você tem que entender que Ele está nisto. Deus só não está mandando você beber cachaça, e nem arrumar outra mulher, e nem roubar, e nem matar. Mas tem certas provas em nossa vida que você tem que saber que Deus está naquilo. Deus deu uma mulher para Moisés, era um problema sério. O profeta falou que Zípora tinha um temperamento de serra circular. Ela circuncidou o filho e chamou Moisés de marido sanguinário. Mas tem uma perguntinha a ser feita. Depois que você vê ela fazer aquilo, você encontrou ela onde na Bíblia? Você leu? Já leu? Onde ela estava? Foi para o Egito? Ela terminou ali. Nunca mais se fala de Zípora depois daquele episódio que ela disse: você é o marido sanguinário, e circuncidou o menino. Ali ela some de cena, ela não aparece mais. Aí Deus deu uma outra mulher para Moisés. Eu achei que era uma só, mas Deus deu outra. Eu usei isso na mensagem. Aí ele casou com uma etíope. E aquela mulher, Deus deu ela a Moisés. Foi quando então o seu irmão e a sua irmã disse: tem tantas moças judias aqui, Moisés vai casar com esta mulher de outra nação? Deus desceu e diz: você não respeita esse homem, não? Pilar de fogo desceu, a nuvem desceu. Diz: você não respeita esse homem? Eu dei essa mulher para ele. Agora aquilo levou ela a ficar leprosa. E Moisés foi lá, tirou a lepra dela depois de 7 dias. Mas o sacerdote não ficou leproso. Arão não ficou leproso, mas a mulher ficou leprosa. Quer dizer, a igreja adquiriu lepra, mas o sacerdote que limpou a igreja. E Jesus é o sacerdote, não para receber a lepra, mas para tirar a lepra da igreja. Agora, o que eu estou tentando passar foi: você não podia fazer aqueles crentes vacilar, voltar atrás e pensar em outra coisa. Eles criam que Cristo estava em Paulo. E a maior dificuldade hoje das pessoas é ver Cristo no profeta. Por isso que eles ficaram lá atrás. E Deus veio e se escondeu em uma outra pessoa, de uma outra aparência, e foi pregar. Jesus foi um grande evangelista depois de ressuscitado, pregar para os crentes que estavam desviando, uns crentes que estavam se apostatando, que ia voltar a cuidar das galinhas, cuidar dos porcos, cuidar das ovelhas. Eles iam voltar, voltando para casa, indo lá para Emaús, indo para a terra deles. Tudo acabou, acabaram-se nossas esperanças, e agora vamos voltar para casa. E o Senhor Jesus aparece como um homem comum.
E fez a pergunta: que palavras são essas? Ah, você não sabe que houve um acontecimento aqui de 3 anos, 6 meses, Jesus Nazareno, um profeta aprovado, mataram, crucificaram e acabou a história. Nós estávamos pensando que era ele, que ia redimir Israel, levantar Israel, mas ele já morreu. Você viu que é uma falta de visão? Viu o que é uma falta de revelação? E se eles fossem pregar depois? Olha, o homem que veio era profeta, mas não era Jesus. Aí eles iam formar uma igreja dizendo assim: olha, apareceu entre nós um grande profeta, levantou os mortos, parou a tempestade, multiplicou os pães, libertou os cativos, mas ele já passou por nós, acabou. Tá? Eles podiam sair pregando uma doutrina, que aquele não era o Messias, que apenas passou um profeta por eles. Agora Jesus vestiu de uma outra pele e foi caminhar com eles, dizendo: mas vocês não sabem, olha, ele começou lá no profeta Moisés, e veio pelos profetas, passou por Samuel, e foi pregando para eles, e pregando para eles, falando: olha, sabe uma coisa? Aqueles homens, lá atrás, Moisés, os profetas, Davi, Salomão e os demais profetas, falaram da vinda do Messias, e essas escrituras estão já no passado, já se cumpriu, ele foi crucificado, falando com eles, pregando para eles, evangelizando eles, tentando fazer eles entender. Chegou até o fim da tarde, e eles não viram que era Cristo. Passaram as 7 eras da igreja, e o mundo não viu Cristo em Lutero, não viu em Wesley, não viu em Paulo, o mundo não viu Cristo nos homens, só viu Cristo naquele homem, só que veio e foi crucificado e ressuscitou, mas não viu Cristo em Paulo. Mas aquela igreja viu Cristo em Paulo, aquela igreja viu Cristo em Pedro, diz: aqui é a sombra dele, passe por aqui, eu levantarei agora, porque é Cristo que passa por aqui nessa sombra, é o Senhor que passa nessa sombra. E passaram, eles não viram, mas a palavra diz, Zacarias disse, que viria um tempo, no pôr do sol, no final do dia, que novamente ele seria revelado. E para ele ser revelado, para você conhecê-lo, não é eu contar a experiência do irmão Hamilton e nem ele contar a minha. É o Senhor que vai ter sua experiência. A sua experiência pode ajudar muita gente, mas só contando ela, mas quem viveu ela foi o Senhor. Então, Jesus, para se revelar, no cair da tarde, ele tinha que entrar naquela casa. Entrar naquela casa e pegar o pão que representa a palavra e partir o pão para eles. O Senhor estava trazendo uma mensagem, uma das maiores mensagens que o Mambrana pregou é essa aqui, 6 de dezembro de 65, eventos modernos, tá? Quando o Senhor fez aqui, dizendo, a única maneira, ele entrou numa casa, e esta casa era literalmente uma casa, mas trazendo uma mensagem, que ele teria que entrar na casa dele, no cair da tarde, no abrir da palavra, no revelar dos mistérios, nos 7 trovões, quando soassem as trombetas e as eras tivessem consumado, ele voltaria e entraria dentro da sua casa, e quando ele entrasse, num piscar de olhos, você via
é Ele mesmo, é o Senhor de volta, pois Ele voltou, Ele está dentro da sua igreja, e a igreja que eu falo é você, aí Ele está, Ele te revelou. Agora tem um detalhe, não é questão de Cristo chegar e mostrar, vem aqui gente, eu sou o Cristo, eu estou na palavra, a questão não é bem essa, a questão é que Jesus quis que você soubesse, porque a primeira pessoa que tem que ser revelada é você, você tem que ter a revelação que você é um eleito, você tem que ser revelado que você foi predestinado, que você estava em Cristo antes da fundação do mundo, que você era os pensamentos de Deus. Isso fará com que você tenha uma vida com Deus. Isso fará de você um verdadeiro crente. Fará de você uma coluna na casa de Deus. Mas enquanto você não descobrir quem você é, você ainda não foi revelado. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu não tenho? E passa-se a vida. A água está sempre na canela. Se tentar chegar no joelho, já fica com medo. Acho que eu vou morrer afogado. Afasta isso de mim. É isso que acontece. Porque não sabe ser eleito, não sabe se tem o Espírito Santo, não é um crente sólido, determinado, corajoso, robusto, de dizer, Cristo vive em mim, veja a minha vida, se Ele vive ou não vive. Tenha coragem de ser o que você é, dizer, examina a minha vida, e vê se é Cristo ou não é. Mas é que homenzinho é nervoso, mas Jesus também passa a mão num pau lá e lenha neles. Limpou a casa. Limpou a casa. Ou você quer que o pastor vá para um oratório e feche a portinha lá? No fim do dia você bate o pó dele e fecha o oratório. Não é o santo do católico assim? O católico tem um oratório lá e coloca o santo protetor lá dentro, né? Aí fecha a portinha lá. Aí o santo está quietinho lá assim, guardadinho atrás do vidro lá. De vez em quando ele tira para fora, bate o pauzinho, fecha de novo. Não faz nada, não te ofende, não tem boca para nada. Mas você pega um homem que tem o Espírito Santo e você vai ver um homem nervoso. Uma pessoa destemida, corajosa, amém? Ele não é de barro, não. Ele tem vida eterna. Ele defende o seu território aqui embaixo. Aleluia. Pegue um homem que tem o Espírito Santo e vá lá e discuta com ele a palavra. Você vê o fogo subir na hora. Pessoa que não quer discutir a Bíblia comigo, eu pego e já toco logo a Bíblia bem no meio da cara dele, sabe? Não vem com história comigo, não. Não vem arrazoar a mensagem comigo, arrasou a Bíblia, que eu vou abrir a página e colocar o dedo e dizer, come isso aqui, companheiro. Não engasga não, hein? Come liso isso aí. Não sei se é assim. Então você vai cantar com a sua viola em outra freguesia, porque aqui não dá para você. Que isso? Plantar batata. Agora, veja bem, agora eu vou entrar no que eu queria dizer. Mensagem de eventos esclarecidos. Deixa eu achar aqui a página. Oh, Deus. Estou ficando muito esperto, sabe? Eu passo por certas... está aqui. Achei. Opa. Vamos lá. Mamãe disse assim, Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Isto é correto. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo tem que ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem.
quando o Filho do Homem for revelado. O que é ser revelado? O que é revelado? Desvelado, feito conhecido. O segredo tem sido trazido, revelado. No dia daquele Filho do Homem ser revelado, o mundo estaria na condição de Sodoma. Temos isto, não temos? Sim. Quantos creem nisto? Esta é uma condição de Sodoma. Isso é exatamente correto. Olhe onde isso está acontecendo agora. Lembre-se que há sempre 3 grupos de pessoas, em todo grupo de pessoas que se reúne. Isto é o manufaturado, o incrédulo e crentes. Nós temos em todos os grupos, eles tinham tido, eles em todos os tempos. Havia os sodomitas, havia os lotistas e Abraão. Tinha os sodomitas, tinha os lotistas, que era de Ló, o morno, que não sobe nem desce, fica no meio, é o batista médio, tá? Vou passar por isso já aqui. E tinha Abraão. Tinha 3 grupos. Em toda a história que se discorre, vem esses 3 grupos: sodomitas, lotistas e os abramitas, Abraão. Agora, você viu como Abraão teve muitas provas. A primeira prova que Ló sofreu, que era um problema de convivência com seus irmãos, ele disse: eu vou separar de vocês. O que você acha disso que eu estou falando? A primeira falta, acho que lá dava umas risadinhas amarelas, não? É isso? Uma risadinha falsa, mas querendo passar faca na garganta do tio, né? Sabe, aquelas risadinhas assim que, benção, tio, o senhor dormiu bem essa noite, o senhor está bem, mas o senhor está velho, porque o senhor não morre. É mais ou menos isso, é. Tem pessoa que fala bom dia para você, mas se ele pudesse, chutava a sua canela. Ele não faz porque pode levar um soco na cara, né? Mas essa é a ideia do camarada. Não é o que você fala, é a intenção que você está falando. O problema é a intenção. Quando fazemos alguma coisa intencionada, aquilo é mais pecaminoso do que você pensar. Um pensamento tem mais pecado um pensamento do que uma atitude. Diz o profeta, um pensamento fala mais alto no céu do que uma palavra na terra. Pensamento é coisa tão forte que eu tenho aqui, na mensagem, essa que eu li aqui, fé vem pelo ouvir, o profeta fala que Deus queria reunir com seus pensamentos. Deus pensou em mim. Se você não pensar assim, você está meio perdidão, companheiro. Deus pensou em mim. Deus me viu pregando nesta manhã. Deus me viu nesse banco nessa manhã. Deus me viu uma dama. Deus me viu um homem. Deus me viu um adorador. Deus me viu um crente. Ele viu antes que eu existisse. Eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus, os pensamentos de Deus. Não vou viver um dia mais nem menos. Naquele dia Ele me chamará. Naquele dia Ele te chamará. Se eu sou branco, sou negro, alto ou baixo, Ele me viu assim. Ele me fez, me moldou. É desse jeito que Ele quer me usar. Por que tem pessoas que cantam igual um canário? Mas canta bonito. E outro é uma desafinação que dá até dor de barriga. Deus não te fez para cantar. Mas o outro canta. Tá?
Então Deus fez você para uma causa. Então você força ser o que não é. Você força, por exemplo, o profeta disse que tem no tempo do irmão Branham, tem pessoas, eu não sei como ele tem tanta facilidade, aquelas bolinhas da música, ele junto aquilo e toca bonito. Eu não consigo ver aquilo, não consigo ler partitura. Ele fala, tem pessoa que põe a mão em cima assim de uma coluna e sai embaixo, soma tudo e passa a régua embaixo e dá certinho a contar na cabeça da pessoa. Eu não consigo fazer isso. Deus te deu uma habilidade. E a maior habilidade que Deus deu a você, não foi física, não foi intelectual, habilidade divina, habilidade celestial, para ver o tempo, para ver a hora, para ver os acontecimentos, para ver Deus manifestado num povo neste tempo, para ver Abraão aqui, aleluia. Gostaria tanto de encontrar com Abraão, então encontre comigo, vá. Eu gostaria tanto de conhecer Sara, então encontre comigo, fale comigo. Gostaria de ver a Rebeca, aquela bela moça, então converse comigo. Ela era a minha sombra, eu sou a verdadeira Rebeca. Gostaria tanto de ver o rei Davi, Salomão no seu esplendor, na sua beleza, e as pessoas admiravam Salomão, e foi comentado, Jesus veio e falou assim, o lírio é mais bonito que ele. O lírio que nasce lá no lodo tem mais beleza do que a glória de Salomão. Você entendeu a língua dele? Por quê? Porque o que Salomão tinha era artificial. E o lírio era da natureza de Deus. Aquilo era do lírio. O lírio não inventou aquilo. O lírio não criou aquilo. O lírio não pôs perfume nele, ele já nasceu com o seu perfume, com a sua beleza, ninguém pode tocar naquilo, foi o Senhor que fez. Então as pessoas estão com saudade de Paulo. Se eu fosse o irmão Branham, você aguentava o rojão mesmo? Aguentava as críticas? Ficava 3 meses fora de casa pregando? Ficava na mira de um fuzil, um R-15 assim, ó. O Branham estava no hotel, ele viu o fuzil acompanhar ele. Ele descansava e voltava para pregar lá na Alemanha, na divisão do muro lá, em cima do muro, ele viu o fuzil acompanhar ele. Era só apertar, e os miolos do irmão Branham iam para o espaço. Ele não temeu, ele sabia que aquele dedo não apertava. Tá? E depois, aqueles que estavam lá em cima do muro, pularam do outro lado, foram chorando e oração para o irmão Branham, na Alemanha. Romper isso, minha gente. Contar essa história, mas viver, passar pelo caminho que ele passou, andar por onde ele andou. Ele nasceu num país de primeiro mundo. Para a América ele era um analfabeto e pregou só para doutores em teologia. Pensou bem como que esse homem, o paralítico anda, o cego vê, o pé de fogo desce, mas ele fala tão errado, dá até medo. Até dói no meu estômago o que ele fala ali. Tem problema. Eles falavam bonito, mas não fazia nada. Não é falar bonito, é trazer Deus em cena com a sua vida. Amém? Trazer Deus em cena com o seu ministério, com o seu ofício, não só do pastor. Essa igreja está responsável para trazer ele em cena. Aleluia! Você é responsável para trazê-lo aqui. Amém! Não fica olhando para a figura do pastor, não. O pastor é isso. Não, esquece o pastor. Eu tenho tanta responsabilidade de uma vida cristã, de trazer Cristo em cena na igreja como ele. O pastor vem e prega e traz uma unção na igreja, mas eu faço parte desta unção. Quem unge o pastor para pregar é a igreja. Pregar para um bando de crítico aí, você vai rodear a palavra, não vai encontrar nada. Vai pregar para um bando de incrédulo, você não encontra nada. Mas pregue para uma igreja viva, que tem o Espírito Santo, e você vai ver Deus ungir o pastor, ele fala as coisas celestiais. Aleluia!
Amém! O pastor precisava falar mais bonito. Você nunca vai ver eu falar mais bonito que isso. Vou falar o assim diz o Senhor para um povo que tem trazido Deus em cena. Enquanto o meu pé caminhar, vou me arrastar. O irmão Branco teve uma visão e ele chorou. Eu devia ter guardado essa mensagem, escrita lá na minha casa, assim, no mural na minha casa. O irmão Branco um dia estava cansado, muito cansado das viagens missionárias, dos trabalhos, de orar. A oração do irmão Branco era tremenda, né? 5 minutos depois já acabava as forças dele, tudo devia sair muita virtude dele, porque Cristo estava nele. Aí ele até faz essa comparação, né? A mulher tocou em Cristo e tirou virtude de Cristo. E outros tocavam e não tiravam. Tem uma diferença quando a palavra é pregada. Você toca na palavra, você tira virtude. Depende da maneira que você está ouvindo, porque Cristo é a palavra. E então, que ele estava cansado, falando, meu Deus, tanta gente para atender, tanto compromisso que eu tenho, eu não aguentei sair da cama, cansado, exausto. Aí Deus deu uma visão para ele e viu Jesus andando assim, ó, de canseira. Ele deu um pulo da cama chorando, falando, ó, meu Senhor, arrastando os pés, levantando poeira de canseira, e ele saiu da cama, disse que não tinha mais canseira, e foi para o seu trabalho. Acabou a canseira, acabou tudo, quando ele viu os pés do Senhor arrastando, levantando pó, de cansado. Disse, o meu Senhor, o Deus eterno, o Deus encarnado, Jeová, se arrasta na poeira cansado como homem. E eu que sou um pecador, levantou da cama e disse, olha, acabou a canseira. Acabou o desânimo. Então Jesus veio mostrar aquilo para ele, para encorajá-lo. Muitas vezes Deus passa lá, pertinho de você, para te encorajar. Às vezes a pessoa troca a cama quentinha por um culto. Depois ele levanta, senta no sofá, vem um vazio. Puxa, mas aqui não é meu lugar. Isso está errado. Isso não está certo. O meu povo está lá. O meu povo está reunido com o Senhor. O meu povo está adorando. O que eu estou fazendo aqui? Se ele tem o Espírito Santo, ele tem uma fisgada dentro dele. Ele vai lá para o quarto e começa a chorar um pouco. Isso mostra que ele tem o Espírito. Mas quando ele faz isso, não tem nenhuma puxãozinho, não tem nenhum arrependimento, não tem nenhuma advertência, eu acho que é aí que está o perigo. Há muitos argumentos sobre esta escritura ali, essa que nós lemos, sobre São João. Vê, João disse, eu necessito ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse, deixe por agora, porque assim, mas assim convém cumprir a justiça. Ele está dizendo para João, você me batiza, João, que eu preciso nivelar com os pecadores, para receber os pecados do mundo sobre mim. Aí, aqui ele disse, Abraão, aqui, o grupo de Abraão foi um grupo chamado para fora. Ele não estava em Sodoma para começar. Agora, a mensagem deles, eles tinham estado procurando por um filho prometido, por anos, procurado por ele. Deus tinha mostrado a Abraão muitos grandes sinais e maravilhas, mas aqui o próprio Deus desceu como um homem. Você diz, aquilo foi um anjo.
Abraão chamou de Senhor, Senhor com letras maiúsculas. Qualquer leitor sabe que aquela letra maiúscula, Senhor, é Elohim. No princípio, Deus, Senhor Deus, Elohim, aquele todo suficiente. Abraão o chamou de Senhor Deus, Elohim. Agora, notem, houve duas pessoas que desceram a Sodoma com uma mensagem, e eles pregaram aos sodomitas. Eles não tinham realizado nada, mas cegou eles, porque pregar o evangelho cega o incrédulo. Mas observe que tipo de sinal o grupo de Abraão recebeu. Nós estamos supostos a ser a semente real de Abraão. Vamos botar bem dentro desse assunto agora aqui. Eu estava olhando um texto equivocado, que é esse texto aqui que eu me referia. Isaac foi a semente natural, mas a semente da fé, a fé na palavra prometida. A palavra prometida, não perca isto, foi esta semente real. Esta foi a semente de fé de Abraão. Estando os mortos em Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros com ele de acordo com a promessa. Notem, quando tudo isto estava acontecendo ali embaixo, em Sodoma, havia 2 ministros pregando ali uma grande mensagem. Há um que ficou ali com o grupo de Abraão, que não agiu descuidadosamente, como aquele grupo lá embaixo. Agora, observe, um que ficou com um grupo de Abraão, que tipo de sinal ele deu a eles? Ele disse, lembre-se que seu nome era Abrão. Poucos dias antes, Sarai, não Sara, ou seja, princesa, e esse homem, com suas costas viradas para a tenda, as mulheres eram diferentes do que são agora. Elas têm que sair e entrar nos negócios dos seus maridos, tudo mais, você sabe, mas elas não eram assim, então, elas se mantinham para trás. Então aqueles anjos foram ali, o mensageiro, ele disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? Onde ele soube isso? Como que ele soube disso? Como ele sabia disto? Abraão disse, ela está na tenda de trás de ti. Ele disse, eu vou te visitar de acordo com o tempo que eu te prometi. Eu vou te visitar. E Sara como que riu a si mesma. Agora, com suas costas para a tenda, ele disse, por que Sara riu? Então, veja, o que eu quero dizer, ele chegou para Abraão, para pensar nisso. Ele apareceu ali. Abraão nunca viu ninguém mais alto ou mais baixo, nem mais gordo, nem mais magro. Era um visitante, digamos assim, era um transeunte. De onde ele veio, será? Ele não veio de Sodoma, porque a maneira que ele se comporta e veste não é como sodomita. Sabe que ele veio de Ur? De onde esse homem está vindo? Será que ele é ladrão? Que tipo de homem é esse? Ele veio me visitar meio-dia, quase na hora do meu almoço. E tinha mais 2 com ele. Ele chegou diante de Abraão. E Abraão nunca tinha visto aquilo. Ele disse, Abraão, opa, ele me chamou por nome? Ah, estou lembrado que ele me apareceu lá em Gênesis 14.
Ele estava em outra forma, ele era Melquisedeque, ele era uma teofania. Agora me chama de Abraão e perguntou: onde está a sua mulher Sara? Então o quadro estava perfeito, a coisa já estava mudada. Ele pegou parte dele e deu para Abraão, que era parte dele. Abraão, agora é Abraão, ele pôs uma parte do seu nome, para que Abraão conhecesse ele. Como Abraão, ele só vê teofania, ia ver fogo, ia ver pilar de fogo, ia ver tudo, mas nunca ia ver Deus em carne. O povo não viu a nuvem no Arizona, o povo não viu o pilar de fogo sobre o irmão Brana, viu, mas o povo viu Deus em carne. Então, se Abraão visse o pilar de fogo, se ele visse a nuvem, mas ele não tivesse a mudança, ele nunca ia ver Deus em carne. Mas Deus pegou parte dele e pôs em Abraão. Aí quando ele chegou diante dele, disse: ah, sim, ele me chamou por nome, porque esse nome é o nome dele. Jesus te chamou por nome, porque o seu nome é o nome dele. Então ver a nuvem, ver o pilar de fogo não é tanta coisa não, mas ver ele atrás desta pele é diferente, amém? A manifestação dele, viu a teofania, viu o pilar de fogo, viu a nuvem, viu os sinais, mas Deus não entrou naquele homem, ele continua Abrão, ela continua Sarai, ele continua Simão, ele continua Saulo, não resolve nada, mas de repente Saulo passa a ser Paulo, Simão passa a ser Pedro, Abraão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara. Agora eles tinham comunhão, agora eles tinham intimidade para saber que a carne deles era a carne de Jeová também, a sua carne é a carne dele, amém. Isto é o que está acontecendo hoje, manifestar a Cristo. De que maneira? Na sua vida, na sua carne, no seu dia a dia, no seu casamento, nos seus negócios, na sua família, no seu trabalho. Ah, meu trabalho tem gente ruim, mas você não é ruim. Meu trabalho é de pessoas ímpias, e Jesus viveu só no meio dos ímpios. Meu trabalho é de mulher seminua, mas você está vestida. Não importa como se vestem, como se eles comportam, o que eles falam. Ah, eles falam na gíria, mas o meu falar é santo. Deus me separou, por isso que você tem que ser uma reprovação para o mundo. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus